Bom dia, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Certeza? Glória a Deus. Hoje de manhã, logo de manhã, o Douglas me mandou uma mensagem e falou assim: você pode levar uma palavra rápida? Irmão, eu estava na cama, eu dei um pulo, que eu não tinha nada preparado. Eu corri para o computador, peguei as minhas anotações, peguei a Bíblia, e a hora que eu fui começar a procurar alguma coisa, o Espírito Santo falou assim: calma, tem algo que eu estou tratando com você, que eu quero que você passe adiante. E Deus já vem tratando comigo há algum tempo uma palavra de fé. E cada dia Ele vem renovando ao meu coração. E no meio dessa semana, eu conversando com a Paty, fala assim comigo antes: fé na prática. É fé na prática mesmo. Eu conversando com a Paty, e ela me falou, eu quase fiz uma venda, mas eu achei que eu ia perder a venda. Depois a moça concluiu a venda comigo, e glória a Deus por isso. E eu falei, mas por quê? Ela me pediu para fazer algo que eu disse que eu não ia fazer. Fala, posicionamento. Nós estamos andando para um caminho que nós vamos ter que nos posicionar cada dia mais sobre a nossa fé. Nós estamos vendo coisas acontecendo contrária à nossa fé, e nós vamos ter que colocar frente a isso com posicionamento. A Bíblia fala que nós temos que fazer tudo com amor, e foi isso que minha esposa fez. Ela se posicionou com amor, e com jeitinho ela falou para a cliente: eu não faço. E a cliente, por quê? E ela explicou. A cliente quis explicar o significado daquilo. Ela falou, tudo bem, mas eu não faço. A cliente falou, então muda e faça do jeito que você achar que tem que fazer. E falar e ensinar sobre fé é função da igreja, nós como igreja. Um livro de Napoleon Hill, o título é Quem Pensa Enriquece. Ele faz uma crítica aos cristãos. Ele fala, quem deveria ensinar a colocar a fé, não com essas palavras são minhas, tá? Mas ele fala basicamente, quem deveria ensinar, colocar a fé em prática, deveria ser o cristão. Mas como eles não conseguiram fazer isso de maneira que eu possa entender ou de maneira prática, eu vou ensinar. Ele passa um livro inteirinho falando de algumas coisas que a fé é o ponto base para você conquistar algo. Há um tempo atrás eu conversando com uma aluna, ela falou, Luiz, eu estou lendo um livro. Que legal, que livro que é? Ela começou a contar, e ela fala, o livro fala que eu tenho que acordar de manhã, que eu tenho que fazer uma oração, e depois dessa oração, eu tenho que falar palavras boas para o meu dia, eu tenho que falar que eu vou fazer isso, que eu vou conquistar aquilo, que eu vou fazer. Que legal, o livro é cristão? Ela não. Falei, que bom que o livro então está ensinando princípios bíblicos. Mas isso é função minha e sua. É função nossa, da igreja. Quem há mais de 2000 anos atrás vem falando sobre fé? Aonde está escrito há mais de 2000 anos que a fé é a base de tudo? É a Bíblia. E nós temos que sentar, aprender e passar adiante. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo. Espera aí, deixa eu achar aqui. Nós vamos passar bem rapidinho, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a palavra em Lucas 24, 25. E por que eu tenho que ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Se nós queremos realmente agradar a Deus, nós temos que ter fé. Abriram? Deixa eu achar a minha aqui. Glória a Deus. Eu vou passar rapidinho pela história. Nós temos tempo, depois eu vou ler um versículo. Em 3 passos para nós colocarmos a nossa fé em prática. Primeiro, nós temos que conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, não tem como eu praticar a fé.
proposta e que Deus nos ensinou. Napoleon Hill, ele tenta englobar a fé e agradar todo mundo. Essa é a nossa fé? Não. Aqui a história conta, fé na prática, tá? Primeiro eu tenho que conhecer, antes de ir na história. A minha faculdade eu tinha teoria e tinha prática. Antes de eu ir para a prática, o professor colocava nós sentados numa carteira, explicava todo um movimento, passava foto e falava, anotem. Porque depois na prática eu não consigo ensinar os 60 de uma vez. Vocês vão fazer grupo, olhar a anotação e eu vou só repassar. O Espírito Santo está falando, anota, escuta, aprende, porque na hora eu vou só te lembrar. É a função do Espírito Santo, lembrar aquilo que nós já sabemos. E essa história conta que havia 2 homens a caminho de Emaús. Jesus já tinha passado pela cruz, Jesus já tinha sofrido e Jesus já tinha ressuscitado. E aqueles homens ainda não sabiam da ressurreição de Jesus e está no caminho para Emaús. E Jesus, o próprio Jesus, aparece para eles. E eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a conversar e a perguntar. Em um determinado momento Jesus fala assim, então Jesus disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Quem aqui já leu algum determinado versículo e falou assim, hã? O que é isso? E não entendeu o que estava escrito lá? Eu já. E por isso nós temos que reler e reler e ler de novo até nós entendermos. Jesus já está advertindo, vocês demoram a entender as escrituras, porque ali já estava escrito que eu ia passar, eu ia morrer e eu ia ressuscitar. E mais para frente o próprio Jesus começa a pregar a palavra para eles. E chega um determinado momento que aqueles homens falam assim, um para o outro, depois que Jesus já se revela a eles, aqueles homens falam assim, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Depois que Jesus prega para eles, se revela, eles falam assim, nossa, o meu coração ardia pela palavra que Jesus nos ensinava. E eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei, Deus, por que Jesus já não aparece? Eu ressuscitei. E a resposta foi, bendito é aquele que crê sem ver. Jesus deu a oportunidade para aqueles 2 homens já crerem sem ver a sua ressurreição. Jesus fala, primeiro você crê, depois vocês veem. E foi isso que ele respondeu para Tomé. Ei Tomé, você crê porque vê, mas bendito é aquele que crê sem ver. Amém? Quem aqui já viu Jesus? Ninguém? Quem aqui já viu Deus? Ninguém? Nós sentimos, mas ninguém viu ainda, né? Bendito é você. Amém? O segundo passo para nós colocarmos a nossa fé em prática, Marcos 5:36. Marcos 5:36. Aqui conta a história que Jesus vai curar a filha de Jairo. Jesus vem como sempre carregando uma multidão para a casa de Jairo, junto com ele os seus discípulos. E acontece uma coisa interessante. Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha fé, ou não tenha medo, tenha fé. Quando ele estava indo no caminho, veio alguns homens e falaram, Jairo, não fique mais importunando o mestre, sua filha já está morta. Jesus fala para Jairo, ei, espera aí, não tenha medo, tenha fé. E na nossa caminhada, quando nós estamos precisando de um milagre, se a nossa fé estiver baixa, qualquer frase desanimadora coloca eu e você para baixo. E se nós estamos precisando de um milagre muito grande, qualquer palavra, não precisa de uma frase, qualquer palavra desanimadora, nós ficamos tristes. Mas Jesus fala, ei, não tenha fé, ou não tenha medo, tenha fé.
e pronto, já basta. E Jesus não dá bola para aquilo e continua a caminho do milagre. No versículo 39, então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto. Os 3 discípulos, quem era? Pedro, o seu irmão Tiago e João. O segundo passo é: ande com pessoas que tenham fé. Estou falando para você selecionar. Você conversa com todo mundo, mas você conta os seus planos, os seus sonhos e os milagres que vocês precisam para pessoas que tenham fé. E foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus fez. A hora que a multidão começa a caçoar e dar risada dele, ele falou: sai todo mundo daqui. Entra comigo só Pedro, João e Tiago e os pais das meninas, e o pai da menina. Porque Pedro, os discípulos, Tiago e João já viram o que eu fiz. Eles sabem os milagres que eu operei. E eles sabem que eu posso trazer a menina. E o que acontece no final da história? Mais um milagre de Jesus. A menina levanta. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. Então, sim ou não? Sim? O terceiro passo: pedir para que Deus aumente a nossa fé. Pedir para que Deus aumente a nossa fé. Deixa eu achar aqui onde está, peraí. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31 e 32. Quem aqui já pediu para Deus aumentar a sua fé? Levanta a mão, irmão. Amém, glória a Deus. Eu peço direto para que Deus aumente a minha fé. Mas algumas pessoas falam: mas se eu pedir para que Deus aumente a minha fé, Ele vai querer provar a minha fé, para ver se eu recebi mesmo, e aí depois eu vou passar por provação. Não, irmão, a Bíblia já fala que o dia mau vai chegar, e eu prefiro que quando o dia mau chegar, eu tenha recebido fé de Deus para mim passar por ele, do que o dia mau chegar e a minha fé estiver descarregada. A Bíblia fala que o dia mau vai chegar de qualquer jeito. Então eu peço: ei Deus, aumente a minha fé. Fé é dom de Deus e dada somente por um Espírito. E o próprio Jesus orou para que Deus aumentasse a fé de Pedro. Aqui, versículo 31 e 32, Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Então, Jesus já está falando: ei, Satanás vai te testar, Satanás vai querer te derrubar. Então, eu tenho orado para que você tenha fé, e quando tudo isso passar, você volte para mim e conquiste muitas almas para mim. Amém? Eu queria que você, onde você está aí mesmo, baixasse a sua cabeça. Deus, Pai amado, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, como o único Deus salvador da minha vida, Pai. Pai amado, nessa manhã eu peço que o Senhor comece a liberar dom de fé sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai. E que cada dia mais nós possamos nos posicionar com a nossa fé diante do mundo, Pai. E não deixar que o mundo nos envolva, Pai amado. Não deixar que o mundo venha nos desanimar e diminuir a nossa fé, Pai. Mas que com a nossa fé nós possamos fazer a diferença para Ti. Em nome de Jesus. Amém.